Olá, eu sou o Jonatas Rosa, esse é mais um episódio do Porquê Entrevista. No papo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, mais especificamente sobre um fenômeno chamado demissão silenciosa. E olha só, tem uma pesquisa que foi publicada pela EDC Group, que saiu lá na Forbes, que mostra aí que 11,9% dos trabalhadores no Brasil têm aderido aí a essa chamada demissão silenciosa. Para a gente entender mais essa demissão silenciosa, o que é isso, como é que ela funciona, a gente vai conversar hoje com a psicóloga organizacional e especialista em gestão de recursos humanos, Daiane Santos. Bem-vinda, Daiane. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer aí pelo convite, né? É sempre bom a gente estar compartilhando aí as nossas demandas, que esse é um assunto que realmente traz aí pra gente uma certa dor, né? A gente chama aí, é uma das dores do RH. E é bacana a gente compartilhar isso aí com vocês. Bacana. Para começar, quero que você explique pra gente o que é exatamente essa demissão silenciosa, quais são os sinais típicos de que um trabalhador está praticando isso. Seguinte, começou a repercutir nas redes sociais, né? Principalmente aí na linha do TikTok, que já vem aí da maior demanda da geração Z, né? Então, esse é o público que começou a engajar esse assunto, né? A demissão silenciosa, ela não está diretamente ligada ao desligamento do funcionário, mas é a falta desse funcionário ir além da expectativa, né? Então esse funcionário, ele deixa de ir além da expectativa de trabalho, né? Então ele acaba a desenvolver trabalhos que é de sua obrigação, né? Então ele não desenvolve além daquilo, né, que ele pode muitas vezes desenvolver na empresa, mas deixa realmente de fazer. E aí existe uma questão, né? É um desligamento silencioso, o funcionário ainda continua na empresa, só que se comportando dessa maneira, mas em contrapartida esse trabalhador também proporcionando abertura para novas oportunidades, né? Então ele está ali na empresa fazendo as obrigações dele, né? Então, hoje o desligamento silencioso é basicamente isso, fazer o que tem que ser feito e não ir além das expectativas. Somente, ali. Mas, de fato, se a gente pensar, ele está contratado para aquilo ali, né? Ele vai fazer aquilo, o básico, vai embora e acabou. Por que isso é problemático? Problemático, primeiro, a gente tem uma questão que o funcionário, quando entra na empresa, não importa o tamanho dessa empresa, mas existe ali, é muito mais vantajoso para a empresa fazer uma retenção de talentos dentro da empresa, evoluindo cargos, funções, do que pegando pelo externo, né? Então, realmente está ligado à promoção, né? Então, a promoção ali desse funcionário. E é basicamente isso, né? Então não dá para você entrar na empresa e somente desenvolver o trabalho que a gente é obrigado a fazer, né? O que foi de acordo, mas fazer além, né? Fazer além para que outras portas possam se abrir ali na própria empresa mesmo. E isso tudo tem a ver com engajamento, né? E aí, com o colaborador engajado, a equipe fica mais forte, o trabalho fica mais forte. Então, por isso que gera um impacto muito grande para ambos os lados. O trabalhador, devido, né, à falta dessa oportunidade, ele vai estar ali, ele não vai desenvolver, nem profissionalmente, né, muitas vezes nem pessoalmente, porque o trabalho também está ligado a uma questão de realização pessoal. E também para a empresa, né, que perde aí, no caso, muitas vezes o baixo desempenho do funcionário e o envolvimento da equipe, acaba desmotivando a equipe. A gente vai falar um pouquinho disso mais, mas antes queria te perguntar o seguinte: quando o trabalhador está praticando essa demissão silenciosa, ele está desse jeito, ele está realmente querendo sair desse emprego, ele está realmente ali cansado daquilo, não quer aquele emprego, ele quer sair, não sai por diversos motivos,
Ou isso é mais um recado para a chefia, um recado para a empresa de que ele está insatisfeito? Por que as pessoas praticam isso e ficam no emprego ao invés de pedir demissão? É uma questão, né? Porque a gente tem uma possibilidade de estabilidade, né? Muitas vezes a pessoa está estável na empresa e aí é a única forma que ela tem para lidar com aquela situação, né? Então não vai, né? Ele não vai sair da empresa, ele não vai sair devido a essa estabilidade. E outra questão também é a oportunidade do externo. Muitas vezes, né, acaba não encontrando, pensa muito devido a essa estabilidade, mas é bem voltada ao que pega bastante essa não saída oficial desse trabalhador é realmente aí a estabilidade. Quando a gente fala desse período de pandemia que a gente teve agora, que foi uma mudança que ninguém esperava, ninguém sabia como conviver com isso, isso mudou muito a forma de trabalho, a gente teve que aprender e se adaptar, como trabalhar de outras maneiras. Essa questão da pandemia contribui para essa tendência das pessoas estarem satisfeitas com o trabalho? Demais. Eu até brinco, porque existem dois marcos, né? Não só no mercado de trabalho, mas em contexto geral, antes e pós-pandemia, tudo se mudou, né? E as pessoas hoje, elas mudaram a relação que elas têm com o trabalho, totalmente, né? Então hoje, o que as pessoas antes da pandemia acreditavam naquele excesso de trabalho, né? Elas acreditavam que elas precisavam estar ali presente, produzindo muito a todo momento. Hoje, pós-pandemia, as pessoas têm procurado equilibrar. Então, trabalho com qualidade de vida. E aí é que tá, né? Então, hoje as empresas ainda não se adaptaram com essas mudanças, né? E aí tá ainda buscando desse funcionário o excesso de trabalho, mas o funcionário ainda tá querendo, mudou a visão, quer o trabalho, mas também quer a qualidade de vida. Até vou adiantar um pouco, a gente ia falar disso um pouco mais para frente, mas é justamente essa questão de que há uma mudança cultural, substancial de como que as pessoas querem se dedicar ao trabalho, o tempo que elas querem dedicar ao trabalho, somente em consequência da pandemia. E aí como é que as empresas se adaptam a essa realidade? Porque o trabalhador não quer mais ficar todos os dias preso no escritório, não quer ficar o tempo todo lá, ele quer equilibrar, como você falou, a qualidade de vida. Como é que a gente adapta esse novo mundo, tanto para a empresa quanto para o trabalhador? Seguinte, aí a gente tem algumas, no caso, são meios de ação, né, para desenvolver essa demanda aí. Primeiro, empresa, verificar o clima organizacional, é importante. Engajamento desses funcionários, como é que tá. Cuidar do bem-estar e saúde mental, que é hoje o foco de todo mundo. Humanizar a gestão, né? Então, humaniza o processo. Hoje as pessoas tudo bem, a gente tem uma empresa de grande volume, mas ainda assim ela não quer mais ser vista pelo volume. Ela quer ser vista como um ser integral, né? Única ali dentro daquela empresa. Então, assim, por isso que o papel da gestão é muito importante, né? Então, a gestão nesse caso tem um peso muito forte, por isso que é preciso realizar essas mudanças aí. Oportunidade de desenvolvimento também, né? Então esses pontos aí que é importante de ser desenvolvido. Para a gente entender um pouquinho mais de como que as pessoas estão encarando a relação com o trabalho, tem um dado que chama muito a atenção, que entre julho de 2021 e julho de 2022, o Brasil registrou aí cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão. Era um período que o desemprego estava mais em alta e esse número é recorde, né? Nesse sentido, há uma satisfação geral das pessoas com o trabalho, né? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? É uma forma deles se protegerem, né? Esse desligamento silencioso é uma forma de se proteger do esgotamento profissional mesmo, né? Então não tem outro caminho,
Não tem outro caminho. É realmente uma forma que as pessoas têm utilizado para se proteger, proteção. E até chega um momento que elas realmente pedem demissão, que tem esse número recorde de pessoas pedindo demissão, que estão esgotadas, cansadas. Exatamente. Então elas vivem hoje, né, nesse esgotamento, vivem, né, nesse atrito, né, com a empresa e colaborador, e aí mantém, né, no nível estável, sem crescimento, né, e sem nível baixo, mas é mais relacionado aí à questão do jeito que eles têm para resolver aquela situação, né, se protegendo mesmo do esgotamento profissional. Agora, a gente fala dessa questão, dessa insatisfação tão grande. Isso é algo realmente novo? Isso é algo que a gente é do momento? Ou sempre existiu uma insatisfação grande, só que hoje as pessoas falam mais e se expressam mais sobre isso? Sim. Hoje, na verdade, você dá nome para tudo, né? Mas a gente vem aí, burnout é o estresse aí voltado ao trabalho, né? Inclusive foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença de trabalho, né? Exatamente. E assim, já foi identificado lá na década de 70 o burnout, né? E aí, devido a essas mudanças, né, de cenário, época, enfim, gerações mudando, né, tecnologia, a gente tem que dar-se nome para tudo, né? Então, isso é novo e vai permanecer. Hoje, com tantos meios, né, com tantas necessidades aí que o mercado tem tido, e justamente por essas dores que o mercado tem sentido, volta que as pessoas precisam, no caso, né, as pessoas precisam ter acesso à informação, mas que elas têm buscado sentido na prática. Então, se não, no caso, não é novo, vai permanecer, pode ser que surjam novos estudos para colocar mais aí, vão surgir mais coisas, mais demanda dentro das empresas, enfim. E eu acho que é um momento que a gente tem mais informação, as pessoas com a tecnologia, com acesso. A gente pensar nos anos 70, o que você podia ter de acesso à informação e saber era bem diferente do que a gente tem hoje, né? E hoje as pessoas conseguem se informar mais e até identificar que você está conhecendo. Tem um burnout, eu estou esgotado, tem alguma coisa. Isso contribui muito, né? Para as pessoas se conhecerem melhor e ter essa relação com o trabalho. Por isso que não é momentâneo. É algo que acontece de fato. E aí, como que você acha que vai para o futuro agora? Assim, a gente falou um pouco dessa mudança que precisa ter na questão das empresas. Primeiro, né, a gente já falou sobre isso, queria que a gente aprofundasse um pouquinho nisso, né? Como que a empresa pode identificar que isso está acontecendo e como é que ela aborda isso no local de trabalho? O trabalhador está lá praticando demissão silenciosa, ele está fazendo o básico, pelo que ele foi contratado, óbvio, que é a função primária que eu fui contratado, mas ele não vai além, ele não vai conseguir uma promoção nem nada. Como é que a empresa pode abordar isso? Feedback, né? Sempre mesmo. Então, assim, hoje as pessoas precisam de feedback. Em qualquer situação, ainda relacionado a ser tratado, né, como integral, como único na empresa, feedback. Né? Então, por isso que o olhar atento da gestão, tem uma avaliação de desempenho, por exemplo, já é praticada há muito tempo, né, pelas empresas, que, né, é uma prática de recursos humanos. Só que é preciso analisar isso com mais critério, acompanhar e dar feedback para o funcionário, né? E também muitas vezes aceitar o feedback do funcionário. É só assim que a empresa consegue evoluir em alguma forma, o funcionário também, né? Então, é uma via de mão dupla. Você acha que as empresas hoje estão abertas a receber esse feedback do funcionário, dar esse feedback, receber esse feedback e, de fato, colocar mudanças estruturais ali que vá deixar o funcionário motivado, esse trabalhador motivado? Depende. Há casos e casos. Tem empresas que vêm, né, com
com estratégias muito legal, né? Então tem empresas que vêm agindo de forma espetacular nesse sentido, né? Aceita, né? Desenvolve alguns trabalhos. Hoje a gente tem diversos recursos. O pessoal hoje a empresa ela pode contratar consultoria externa. Então, justamente por essas demandas, né? Com gestão de pessoas. Então, depende muito da empresa. Claro que tem empresas que caminham mais devagar nesse pensamento, né? É mais rígido, né? Em algumas situações. Algumas culturas de empresas são mais rígidos, outras não, são mais flexíveis. Então, assim, tudo depende muito, mas a gente está quase chegando num equilíbrio, quase. Porque a gente tem uma evolução que as empresas já conseguem reconhecer isso como um problema. Isso já é um caminho. Então, eu acho que a gente tem um cenário aí de mudanças de todos os lados, né? O trabalhador quer trabalhar de uma forma diferente, a empresa precisa entender que o mundo mudou, a pandemia acho que forçou até uma mudança muito rápida, e aí precisa dessa mudança estrutural mesmo, que é uma mudança estrutural, não vai acontecer da noite para o dia, é uma coisa mais profunda, né? Porque se tem uma coisa muito rígida, que você sai de casa, vai para o trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, volta para casa, repete isso no dia seguinte, e não é mais este o mundo, né? O mundo passa por esse acelero que a pandemia trouxe e agora a gente tem essa nova realidade para lidar. E agora, a gente pensar um pouco assim, Daiane, tô lá insatisfeito com a empresa, insatisfeito com o meu trabalho, mas não posso pedir demissão por uma série de motivos, né? Tem conta para pagar, tem a vida para tocar. O que eu posso fazer enquanto trabalhador? Que conselho que você pode dar para um trabalhador que está numa situação dessa? O trabalhador precisa analisar sempre, né? Porque assim, cada caso é um caso. Então não existe uma receita de bolo nesse caso, né, para o desligamento silencioso. Então o mais importante é identificar o quanto isso está impactando na vida dele, né? Porque como eu falei, isso impacta nas duas partes. O profissional ele deixa de evoluir profissionalmente, né? E isso está relacionado também à satisfação pessoal, a realização de vida, a qualidade de vida, né? Que é o que eles buscam também. Então, é analisar sempre. E volto naquela questão. Dependendo de como for a empresa, o colaborador dá feedback para a empresa também. É importante, né? Conversar com a gestão, colocar pontos que vêm para o negativo, apresentar números. A empresa não gosta de números? É isso que o funcionário também tem que apresentar, né? Então, de alguma forma, apresentar alguns exemplos, algumas situações e, de repente, até mesmo sugerir algumas mudanças, né? Tem um monte de empresas que aderem a isso, né? Então, dependendo ali da ideia que o funcionário tenha, eles aderem. Então, assim, a comunicação está em alta. Fundamental que a gente se comunique, né? Esse assunto, né, desligamento silencioso, é preciso comunicação. Eu acho que é até importante a gente estar no momento que as pessoas estão se preocupando com a qualidade de vida, com a saúde mental, e aí você leva isso para o mundo do trabalho e tenta buscar um equilíbrio disso, né, Daiane? Exatamente. É o equilíbrio. As pessoas querem qualidade de vida. Não tem jeito. Então, fundamental a gente entender que dá para fazer, dá para chegar lá. Dá, é possível. Super possível. E é bom para ambas as partes. É uma mudança boa, né? É uma mudança muito boa, né? Identificação de uma nova, né? De uma nova queixa aí a gente identificou, agora a gente resolve. Perfeito, Daiane. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Acho muito importante a gente falar desse assunto, até para quem estiver aí nessa situação, de repente, passando por uma demissão silenciosa, esteja se comportando assim. Exatamente. Pode repensar e se reorganizar aí, vai ser bom para todo mundo, né? Tá certo. Tem que pensar. Tá certo, muito obrigado, viu? Obrigada. Olha só, você pode rever essa entrevista no portal Porquê, no nosso canal no YouTube e também ouvir no Spotify. Eu fico por aqui e volto semana que vem. Até lá.